Eu vou tentar mais uma vez, tá? Qualquer coisa a gente orienta o pessoal seguir tudo pelo YouTube. Tá bom. Olá, pessoal aqui que tá no YouTube, a gente está se conectando, vamos ver. Obrigada, Fono Dani, por estar acompanhando aqui o nosso canal. Vamos entrar aqui mais uma vez no Instagram, e aqui no YouTube também já começar a se conectar agora com a gente. Vamos lá ver se vai funcionar. Bem-vindos. Se quiser, né, quem quiser ir migrando para o YouTube, a gente já está ao vivo lá também, a gente preparou sempre um material gráfico, slides, ajuda bastante no entendimento. Então, quem quiser já acompanhar por lá, isso vai ajudar. Não foi. Não está mesmo, Rê. Se você quiser, a gente te escuta, a gente pode começar conversando por aqui, enquanto o pessoal vai migrando aqui pro YouTube, que está funcionando normalmente. Ótimo, então vamos assim. Isso, vamos para lá, Dani, estamos ao vivo no YouTube também, que aí a gente conversa lá. Quem está por aqui vai migrando lá e eu vou avisando aqui que está travado a sua câmera, mas a gente, pelo menos dá para te escutar e todo mundo migra para lá. Perfeito, vamos, que hoje o assunto é extenso, é muito conteúdo, mas é muito importante. Estamos falando aí sobre mais um pilar, um dos pilares dos hábitos saudáveis, e além da parte da atividade física, nós vamos ir um pouquinho mais além, que é falar também sobre a consciência corporal, que a gente consegue trabalhar desde bebezinho e que a gente acredita que é muito importante que todos os pais, cuidadores, não sei se tem alguém que trabalha aí com criança na escola, professor de educação física, então como trabalhar e a importância desse trabalho. Vamos lá? Vamos lá, vamos começar, tem bastante coisa aí. E vamos aquecendo os motores para quem está chegando, né? E sempre lembrando que estamos no YouTube para quem está aqui no Instagram. Bom, para começar, a gente gosta sempre de dar uma introdução, né, para vocês. Então, eu e a doutora Renata, a gente gosta de estudar bastante sobre desenvolvimento infantil, sobre tudo que envolve esse mundo. E uma das coisas que são mais importantes são essa questão do esquema corporal no aprendizado da criança. Esquema corporal entra a consciência corporal, entra a atividade física e entra tudo que engloba o corpo, tá? Então, é muito, muito importante a gente poder compreender os esquemas corporais, porque, inclusive, a gente tem percebido hoje, até já dando spoilerzinho aí, na pandemia, né? Na pandemia, para que a gente possa perceber que as crianças estão tendo dificuldade de se concentrar, de aprender, de se adaptar a esse mundo digital, e tem a ver também, entre outras coisas, com esquema corporal e consciência corporal. Então, vamos lá ver como que a coisa vai se desenrolando hoje. E a gente trouxe... pode falar, vamos trazer 5 motivos, né, Rê? Pode falar. Isso, então, vamos trabalhar aí 5 motivos do porquê a gente precisa trabalhar essa consciência corporal e a importância das rotinas na atividade física, das rotinas de inclusão da atividade física na rotina das crianças. Então, de forma regular, que é importante. E na última dica, a gente vai aprofundar um pouquinho mais nos impactos da ausência de tudo isso. Então, fica com a gente até o final, porque essas dicas são importantíssimas. E a gente está aqui, né, como uma ferramenta para que a gente possa passar tudo que a gente estudou, tudo que a gente vê, tudo que a gente vivencia com os nossos casos, já de forma mastigadinha e digerida para vocês. Então, vamos lá, Bárbara? Vamos lá. Eu vou ver se eu consigo virar aqui para o pessoal pelo menos te ver através da minha câmera e não fica tão esquisito aí, todo mundo vendo a Renata.
Vamos lá para a primeira dica, né? Na verdade, pelo primeiro motivo e razão que a gente precisa trabalhar essa questão da consciência corporal e da atividade física, que é o esquema corporal é um componente indispensável para o processo de aprendizagem da criança. Então, quando a gente não estimula a consciência corporal nas crianças, elas vão ter, inclusive, dificuldades para alfabetizar. As pessoas muitas vezes não conhecem essa questão, mas quando a gente fala de criança pequena, no período de pré-alfabetização, pré-escola, por que é tão importante a gente trabalhar sensório motor, toda a parte sensorial, de se movimentar, pular, conversar, trabalhar a pinça, trabalhar movimentação, porque tudo isso é a base para que a gente possa ajudar as crianças a desenvolverem posteriormente o processo de aprendizado. Então, assim, esse é o primeiro motivo e é um dos importantes. Eu acho que os pais estão sentindo isso na pele hoje, com essa questão do ensino à distância, para que eles possam entender como que isso significa. E aí, já abro espaço para a Renata falar, mas a boa notícia é que todas essas atividades podem ser feitas por meio de brincadeiras. Muitas vezes a gente acha que a atividade física é só o esporte. E aí a gente quer trazer uma pesquisa muito legal que a gente quer compartilhar com vocês hoje sobre isso, né, Rê? Isso. Então, o que essas pesquisas nos informam? Que a primeira coisa que é importante a gente ter em mente é que a criança está em processo de crescimento e desenvolvimento. Então, esse é o ponto 1. Ponto 2, que a criança está formando hábitos. Hábitos esses que elas vão levar para a vida inteira. E a gente sabe que os bons hábitos, eles têm impactos positivos, mas que os hábitos que não são instaurados da forma adequada, eles trazem repercussões negativas e que imaginem para um adulto essa repercussão ruim na idade adulta ou então na terceira idade. Imagina o impacto de tudo isso, de um hábito ruim na vida de uma criança que está em pleno crescimento. Né? Então, antigamente, a gente via diabetes, obesidade, hipertensão, doenças cardiovasculares em adultos e idosos, certo? Só que o que nós temos notado? Que essas doenças que antigamente eram específicas da faixa etária adulta e idosa, elas estão sendo diagnosticadas na infância. E aí eu trago uma reflexão muito importante. A expectativa de vida média hoje do brasileiro em 2020 é 76 anos de idade. Então imagine um adulto com diagnóstico de uma doença crônica com 40 anos de idade. Ele vai viver 36 anos convivendo com as repercussões dessa doença, certo? Agora vamos para as crianças. Uma criança de 6 anos com um diagnóstico de obesidade, por exemplo, ela vai viver 70 anos da sua vida com os reflexos dessas doenças. Ou seja, a qualidade de vida dessa criança vai estar fortemente impactada. A gente sabe, através das pesquisas, que uma criança que está acima do peso ou que é obesa, na infância, ela tem 80% de chances de se tornar um adulto obeso também. Então, por isso que é muito importante a gente trabalhar isso agora de forma a pensar na prevenção das doenças, porque todas essas são doenças crônicas e que, em muitos casos, incapacitam, interferem diretamente na qualidade de vida. E pensando nessa longevidade, as crianças de hoje, com certeza, elas viverão muito mais do que isso. Então, a gente precisa ter a consciência de tudo isso. Os dados sobre a obesidade infantil são bem alarmantes, a gente vai falar um pouco mais sobre isso lá na frente. Mas o que a gente quer trazer aqui para vocês? O que eu posso fazer hoje para prevenir de forma eficaz? Então, é estimular a movimentação dessa criança desde sempre.
Então, desde sempre, eu digo, desde que essa criança está lá no ventre materno. Então, a gente sabe da importância dos primeiros 1000 dias, a gente sabe da importância da atividade física, da alimentação, de que essa gestante, ela promova um ambiente ideal para o crescimento desse bebê e que isso seja continuado assim que esse bebê nasce. Então, desde pequenininho, a gente vai incentivar essa criança a praticar atividade física no sentido lúdico, né? Então, eu trago aqui até uma pesquisa que fala que a gente não precisa e nem deve incentivar a prática desportiva para as crianças pequenas. Por quê? Porque a gente precisa que essa criança se desenvolva como um todo. E a gente sabe que tem modalidades específicas, se ela fica focada só em um tipo de atividade, primeiro que a gente pode sobrecarregar, isso não é interessante para a criança que está em processo de crescimento, sobrecarregar toda a parte de arquitetura óssea, articular, e também a gente consegue, através das brincadeiras, dar diferentes estímulos, e é isso que a criança precisa. Estar em contato com ricos e diferentes estímulos. E como que a gente consegue fazer isso? Brincadeira de movimentação. Então, não precisa se preocupar, eu preciso colocar meu filho no tênis, no balé, no judô. Não precisa. É brincadeira mesmo, brincadeira raiz. Então, é o jogo de peteca, é a brincadeira de vivo ou morto, é o pega-pega, é o esconde-esconde. Ah, não tenho como fazer isso dentro de casa agora. Corda. Então, pular corda, fazer rolamentos, né? Fazer circuito com as crianças em casa. Então, não sei se vocês separaram também agora nesse momento de pandemia, que tem tudo a ver com essa consciência de processo de aprendizagem, a criança se esbarrando mais pelos móveis da casa. Então, por quê? Porque a falta de movimento, a falta de tônus muscular, que é importante, a atividade física faz esse processo, elas perderam. Então, ela começa a perder a noção de propriocepção, então vira e mexe, tem uma musculatura mais hipotônica, começa a se bater nas coisas. Então, mostra o quanto, num tempo relativamente curto, a falta dessa movimentação já trazendo impactos aí na questão de desenvolvimento corporal. Então, a primeira dica é movimentação, desde a gestação e depois continuar aqui no pós-nascimento, desde quando? Desde sempre, desde bebezinho, incentivar. E até uma coisa, até um parênteses rápido, Rê, é que às vezes as mães reclamam, né, que parece que tem formiga na cadeira, porque a criança não para quieta. E tem a ver com dificuldade de consciência corporal, porque essa criança tem pouca, muitas vezes, consciência do próprio corpo, e aí precisa se mexer o tempo todo, não consegue se encontrar, acha esquisito, as coisas estão, né, atrapalhando. Então, isso é muito legal da gente entender, que inclusive ajuda na concentração, da criança conseguir estar mais presente nas atividades que ela está desenvolvendo. Isso, exatamente. No processo, por exemplo, de aprendizagem, alfabetização, então a criança, ela precisa saber fazer a pinça. Muitas crianças chegam na idade escolar e ainda não sabem fazer. Então, como que a gente desenvolve isso lá na infância? Atividade manual. Então, massinha, modelar, ou então às vezes as crianças começam a escrever e não querem mais escrever. E aí não é porque elas não sabem a matéria, mas porque cansou, né? Sim. Então precisa ter tudo fortalecido. A postura, então o jeito que você vai sentar na cadeira é importante. Então tudo tem que estar alinhado e a gente consegue essa postura, essa movimentação, essa articulação de todos os movimentos ideal quando a gente trabalhou toda essa primeira infância. Então, sim, extremamente importante. E outro ponto de atenção, principalmente agora nesse momento de pandemia, com as crianças dentro de casa, é o excesso de telas.
Então, a gente sabe, através de estudos, que existe um risco aumentadíssimo para a obesidade quando as crianças ficam na frente da tela por mais que 4 horas por dia. Então, existe uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria quanto ao tempo de tela. Então, um dos impactos também do excesso de telas é o sedentarismo e, consequentemente, a obesidade. Então, não precisa ficar também com essa sensação de culpa, mas é importante saber dessa informação para a gente pensar em possibilidades, porque isso sim pode ter também uma repercussão negativa a médio e longo prazo. Sim, e até assim, muitos pais devem estar assim preocupados, porque a gente precisa pensar que tem muitas escolas, principalmente as crianças mais velhas, que as aulas estão no tempo regular, então acaba passando 4, 5 horas em aula na internet, né, por conta disso, e não deixa de ser tela, né? E aí eu tenho percebido muita reclamação dos pais sobre irritabilidade, sobre falta de paciência, e aí e esses 4, a gente está aí mais de 120 dias nesse processo aqui no Brasil, né, de aula online, todo esse processo, então isso tem a ver também com esse excesso de telas. Olha só, a gente está começando a sentir os efeitos colaterais dessa movimentação. Então, o que geralmente eu recomendo é que depois de um dia muito maçante online, que as crianças possam fazer atividade corporal. Sai da tela e vai mover o corpo. Vai gastar essa energia, porque traz uma irritabilidade mesmo, esse excesso. A gente já sabe da luz, a gente já sabe sobre todo esse processo. Então, assim, vai fazer movimento corporal depois dessa aula online, porque a gente vai precisar descarregar toda essa atenção e essa energia. E tem uma dica também que é muito interessante, principalmente na parte da visão. Como a criança está muito perto ali da tela, o ideal é que a gente coloque essa criança para olhar para o horizonte. Então, de repente, fazer uma brincadeira, não sei se passa carro, é uma brincadeira antiga que eu fazia na minha infância, e eu usei essa estratégia para fazer aqui em casa, para dar uma relaxada na visão. Que vamos olhar ali, passa bastante carro, a brincadeira é de carro. A cor, você escolhe uma cor, cada um escolhe uma cor e ganha a cor que passar mais. O carro com aquela cor que tiver mais frequência. Então, isso são algumas ideias de brincadeira, ou então, vamos tentar procurar o Homem-Aranha nos prédios, alguma coisa para que a gente coloque essa visão da criança para o horizonte. Também é importante. E também pensar na parte de uma postura, né? A criança vai começando a envergar, daqui a pouco ela está virada e coloca o tablet aqui. Então, a gente começa a criar outros problemas consequentes à postura em frente à tela. Sim, isso é muito legal da gente pensar e refletir, né? Bom, então, sobre esse ponto, eram essas coisas, a gente vai passar aqui para o segundo, que é bem importante, que tem a ver também com a interação social. Qual que é o segundo motivo da gente trabalhar consciência corporal e atividade física no desenvolvimento? É que quando a criança conhece o próprio corpo, reconhece o que gosta ou não, isso inclusive auxilia na interação social. E a interação social também entra todo o aspecto de proteção e autoproteção em relação a abusos ou até mesmo bullying, cyberbullying, todos esses processos onde a criança aprende o limite do próprio corpo. A gente quando a gente tem consciência corporal, a gente sabe até onde a gente pode ir no outro e até onde a gente vai deixar o outro ir no nosso próprio corpo. Então, isso é muito, muito importante. Quando ela aprende a respeitar o corpo dela, ela vai aprender a respeitar o outro. Então, tem criança que tem esse hábito de brincar muito corporalmente, e tem outras crianças que não gostam, simplesmente não gostam desse tipo de brincadeira, e aprender o meu limite, eu aprendo a respeitar o limite do outro. Então, a gente pode ensinar diferentes tipos de carinho, então o que é legal, o que não é, o que eu posso autorizar, o que eu não posso. Então, inclusive, em termos de proteção, a gente ensinar consciência corporal, isso ajuda muito nesse processo
de interação social e proteção, que os pais morrem de medo dessa criança sofrer algum tipo de violência quando não está presente, né? E é uma forma muito boa de poder ajudar. Isso, exatamente. Então, dicas práticas. Conhecimento do próprio corpo. Então, desde bebê, na verdade, no ventre. Então, vamos lá, desde o ventre. Então, é legal tocar a barriga, dedilhar a barriga. Então, você está oferecendo diferentes estímulos para essa criança já no intraútero. Então, como você anda de um lado, você anda, você dança, essa criança também está no movimento. E eles adoram, porque quem tá grávida sabe, é só parar que a criança já começa a se mexer. Eles gostam de ficar ali no movimento. E depois que nascem também, né? Sim, sim. Então, essas brincadeiras de fazer o aviãozinho é muito legal. A gente trabalha toda a parte de tônus, de musculatura. Colocar a criança, vai trocar a criança no trocador, fala as partes do corpo, braço, perna, pé, e nomeia a parte do corpo. Espera ela devolver para você identificar se aquela sensação foi legal ou de repente ele não gostou de ser tocado, se a criança tem cócegas ou não, alguns são mais sensíveis, outros não. Então, essa parte a gente começa desde bebezinho. Outra dica que é legal, pegar um canudinho e assoprar o ar nas partes do corpo. Então, ela começa a ter uma consciência com um estímulo diferente. Então, de repente, estimular esse corpo com diferentes texturas. A criança que começou a rolar, você pode colocar ela num cobertor um dia, em cima de um cobertor, no outro dia em cima de uma toalha, no outro dia em cima da grama. Então, toda esse conjunto de estímulo é importante. E aí, nas crianças, é exatamente através das brincadeiras. Então, a gente consegue trabalhar muita coisa sensorial para que elas consigam identificar o que o ambiente faz e promove no corpinho dela. Isso é legal e é importante. O que você sentiu? Foi legal? Não foi? Então não foi legal, então a gente vai parar por aqui. A gente precisa sinalizar para a criança, né, Bárbara? Até quando elas têm alguma brincadeira com o pai, com a mãe, vem e pega no seio e a mãe se sente incomodada, é importante sinalizar, porque eles começam a ter uma referência dos sentidos e esse respeito começa a ser criado desde pequenininho. Os pais são os primeiros espelhos, né? Então, se eu mostro que, olha, esse é o meu corpo, eu não gosto desse tipo de brincadeira, você precisa respeitar o meu corpo, isso é muito importante para que a gente possa ensinar a criança a se autorrespeitar, saber os próprios limites, saber o que dá, o que não dá para fazer. Então, uma coisa que é muito legal é fazer o contorno do corpo na cartolina da criança, eles amam essa brincadeira. E aí perguntar, onde é a cabeça? Aí coloca roupa, coloca olho, coloca cabelo, aí a gente fala, vamos fazer um vestido diferente, ou uma calça diferente, um chapéu, porque aí você começa a trabalhar o corpo, e é muito legal quando a gente vai falar sobre corpo, a gente também objetar isso, porque às vezes a gente quer falar sobre alguma coisa, e falar no próprio corpo da criança, às vezes fica muito invasivo, então quando a gente desenha, a criança também fica mais aberta para poder experimentar, conhecer, entender, então trazer esse respeito, trazer essa orientação, isso é super importante. E aí é isso que a Renata falou, né? A gente trabalhar com texturas, trabalhar com movimentação. Uma coisa que eu gosto muito é de fazer pedidos impossíveis para a criança saber a limite do corpo. Então, tenta colocar o seu nariz no cotovelo. Aí a criança fica lá tentando colocar o nariz no cotovelo. Tenta colocar o seu joelho nas suas costas. Aí ela fica tentando ali, fica igual o Saci, tentando colocar o joelho nas costas. Aí tá vendo? O corpo tem os limites. Nem tudo a gente consegue fazer. Como é importante a gente conhecer o próprio corpo. E isso é muito legal da gente ensinar a criança a conhecer a movimentação do corpo, porque isso lá na frente, lá quando ela tiver as primeiras experiências de interação, de intimidade, ela vai poder aprender a saber e falar, olha, isso eu gosto, isso eu não gosto, respeito o meu corpo. Outra coisa que é legal, desde bebezinho a gente
falar sobre consentimento. Então, assim, você vai tocar na criança, preste atenção. Fala, filho, dá licença, mamãe vai te trocar, papai vai te trocar, tô tirando a sua fralda, a gente tá tomando banho. Nomeie aquilo que você tá fazendo, não sai fazendo as coisas no corpo da criança como se aquilo fosse só uma extensão sua também. É importante ela saber que você está respeitando, com licença, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, por favor, porque isso também faz a gente só respeita aquilo que a gente foi respeitado um dia. Então, isso é muito importante. E outra brincadeira que é muito legal e importante, e as crianças adoram. As crianças seguem a natureza, não tem jeito, né? Então, quando a criança gosta de uma coisa, você entende que aquilo realmente é necessário para o desenvolvimento dela. Atividades na frente do espelho. Então, desde o bebezinho, eles começam a se olhar no espelho e eles não entendem, no primeiro momento, o que é aquilo. E aí é interessante, porque eles mexem a mãozinha, vê que mexe lá do outro lado. Aí ele dá um sorrisinho, vê que mexe lá do outro lado também. Então, essa movimentação também tem a ver com a construção da autoimagem, que lá na frente a gente vai falar isso no final dessa live, sobre os transtornos de autoimagem, né, que tem muito a ver com essa parte de conhecimento e reconhecimento do próprio corpo. Sim, isso é muito, muito importante. E aí já puxa até o gancho para o tópico número 3, do terceiro motivo da importância de se trabalhar a consciência corporal e atividade física, é sobre atenção plena. Explica aí para as pessoas o que é e por que é tão importante, e por que tem a ver com o corpo, por que tem a ver com a atividade física, o que isso tem a ver? Vamos. Então, a atenção plena é uma prática ainda pouco difundida aqui no Brasil, e o objetivo principal dela foi o tratamento de algumas doenças psíquicas, principalmente ansiedade, depressão. E no que consiste essa prática? A gente, e esse mundo que nós estávamos vivendo aí, desenfreado, o que a gente fazia? A gente focava muito a nossa atenção ou no passado ou no futuro. E a gente não estava simplesmente no momento presente. E aí a gente perde a oportunidade de absorver tudo que está acontecendo à nossa volta, passa simplesmente batido. E para uma criança que precisa desses estímulos para o seu processo de desenvolvimento saudável, faz muita falta. Então, as crianças estavam, aumentou-se muito os diagnósticos de hiperatividade, né? Então, e muitas vezes a gente ia investigar direitinho e a criança acabava ganhando um rótulo e tinham outras causas. E uma vez que a gente conseguia atuar nessa causa e resolver essa causa, simplesmente esse diagnóstico caía por terra. Então, crianças que estavam com uso excessivo de medicamentos, então a gente precisou entender um pouquinho todo esse contexto. E esse ritmo de vida, de estar muito focado no presente, no passado e no futuro, acaba que a criança perde a oportunidade de vivenciar todas essas experiências do presente. A criança e os adultos também. Mas lembrando que a criança está em desenvolvimento, o impacto dessa perda vai ser muito maior, muito mais evidente no curto prazo. Não que os adultos não sintam, mas acaba segurando um pouco mais. Mas o que consiste? A gente focar a nossa atenção no que nós estamos fazendo agora. Isso a gente pode fazer ao longo do nosso dia. Não precisa tirar um tempo para se dedicar à prática da atenção plena. E como a gente pode fazer isso? Isso é fantástico. Ai, Renata, isso vai dar certo com criança? Dá. Acreditem, dá certo. E eles, na verdade, acabam ancorando a gente mais ainda. Porque a criança gosta de ficar ali brincando. No que ela está ali brincando com um único carrinho, ela está fazendo atenção plena. Porque ela está prestando 100%
da atenção dela ali naquela brincadeira e dando vazão à imaginação, que também é super importante. Na hora do banho, que a gente está ali com a criança, então, olha, presta atenção, vamos lavar a mão, passa o sabão na mão, como que você sente a textura da sua mão uma na outra? A gente para pensar, prestar atenção nisso? Não, vai lá, toma banho. Mas isso é importante, né? Então, olha o que acontece, olha a textura da mão na outra mão, olha a textura do sabão na sua mão, olha a textura da toalha na sua mão. Vamos comer. Então, na hora da refeição, vamos prestar atenção no alimento que você está comendo. Então, por isso que a gente fala de não ter nada que distrai a atenção da criança na alimentação. Porque se ela está prestando atenção na tela, a tela é muito atrativa. Então, ela não vai prestar atenção no que ela está comendo, provavelmente vai comer mais do que precisa, porque a gente não consegue prestar atenção nos nossos sinais que o nosso corpo dá quando ele está saciado. Então, a gente precisa estar prestando atenção no alimento, na mastigação e no sinal de saciedade, para que a gente não coma mais do que precisa. Então, geralmente, a criança come aquilo que ela precisa, né? Naquele momento. E é muito variável ao longo aí dos dias, às vezes até dentro do mesmo dia é variável. Mas a criança tem isso muito bem estabelecido, que é a sensação de fome e saciedade. E por isso que é importante a gente respeitar. Mas a gente só consegue respeitar quando a gente começa a prestar atenção nas sensações do nosso corpo. E a mesma coisa, por exemplo, quando a gente percebe que tem alguma situação que está começando a subir aquele vulcãozinho da erupção da raiva, né? Que ela começa com algo muito pequenininho e vai subindo e pum, explodiu. Se a gente tem o poder de entender tudo que o nosso corpo está nos dando de mensagem, e para isso a gente precisa conhecer. Quando esse sentimento ou essa emoção está aqui embaixo, a gente consegue trabalhar antes dele entrar em erupção, e aí o que acontece com a criança? Ela vai chorar, ela vai se jogar no chão. Então, todo mundo aí sabe uma criança quando entrou ali quando o vulcão entrou em erupção, a crise de birra. Então, quando a gente ensina para a criança, através das práticas diárias, ela a ter noção da sensação do corpo e prestar sempre atenção nas sensações, elas conseguem lidar com tudo isso com muito mais tranquilidade. E aí a Bárbara pode até falar melhor sobre esse controle da inteligência emocional, desenvolvimento da inteligência emocional, que tem tudo a ver com essa capacidade da gente reconhecer os sinais do corpo e conseguir bloquear aí, intervir ou lidar com essa questão antes que a gente fique sempre explodindo. Então, é uma prática muito legal. Eu já passo a palavra para a Bárbara, algumas brincadeiras que dá para fazer. Então, a gente já falou no banho, a gente já falou na refeição, a criança brincar com poucos brinquedos. Então, dá um brinquedo, deixa ela esgotar aquela atenção, porque a gente trabalha concentração, a gente trabalha criatividade, a gente trabalha foco. Então, ao invés daquele monte de brinquedos espalhado pela casa, dá um. Deixa a criança brincar com um. Ela brincou? Troca o brinquedo. Então, isso ajuda também nessa capacidade de organização da criança. E é legal, uma coisa que eu queria acrescentar, acho que tem tudo a ver com isso. Quando a gente presta atenção naquilo que está acontecendo conosco, a gente é muito mais atento e a gente consegue gerenciar aquilo que acontece. Então, o controle das emoções, ele tem a ver exatamente com a capacidade de prestar atenção. Então, eu vou fazer uma conceituação básica aqui sobre a diferença entre emoção e sentimento. A emoção, gente, são as básicas,
tá? Tem a ver com a parte fisiológica. Alegria, tristeza, medo, raiva, são emoções. A gente não controla. Todo ser humano sente esse tipo de emoção, tá? A depender. E aí, como que as emoções elas surgem? Através dos 5 sentidos. Então, pode vir. Tem muita gente que é mais sensível auditivamente, aí fica mais irritado. A irritação é o primeiro disparador da emoção da raiva, por exemplo. Então, assim, quando a gente presta atenção nos sinais do próprio corpo, quando a gente presta atenção naquilo que está acontecendo, a gente consegue gerenciar as nossas emoções. E o sentimento, o que é? O sentimento é algo mais comportamental. Uma mesma emoção pode gerar vários sentimentos diferentes. Então, por exemplo, a emoção do medo, ela pode disparar um sentimento de amedrontado, pode disparar um sentimento de coragem, e é a mesma emoção. Então, assim, o que a gente gerencia, o que a gente consegue mudar efetivamente são os sentimentos, as emoções não. As emoções, elas são básicas, são inerentes, mas quando eu reconheço no meu próprio corpo o que está acontecendo com as minhas emoções, eu gerencio isso. Então, assim, eu sei que determinado ambiente me deixa irritado, ou determinada situação que meu filho faz vai disparar uma irritabilidade, vai disparar uma emoção de raiva em mim, e eu posso gerenciar esse sentimento que eu quero disparar. Olha só como a atenção plena tem a ver, e olha só como a consciência corporal tem a ver com as emoções. Por quê? Porque as emoções, como eu falei para vocês, elas são fisiológicas, e cada emoção tem uma reação corporal. Então, eu desafio você a identificar como é a sua emoção da raiva, o que acontece no seu corpo, como é a emoção da tristeza, aonde que isso dispara no seu corpo, porque na hora que nenhuma emoção, ela começa na sua potência máxima, ela vem trazendo incômodo, vem trazendo alguma sensação, alguma coisa que está acontecendo, e quando a gente identifica anteriormente, a gente gerencia. E a criança, por que ela tem as birras e as explosões? Porque ela ainda não tem essa capacidade de identificar aquela sensação anterior. Então, a gente precisa ensinar para ela que cada emoção tem uma reação no corpo, que é bem aquele desenhinho do Divertidamente. São as emoções. As emoções, elas apertam o botão e a criança faz pá, explode. E aí, com o tempo, a gente gerencia as nossas emoções através de sentimentos e através de ações que isso vai acontecer. Então, olha quantas coisas são importantes através da consciência e atenção plena. Preste atenção em como as emoções estão reverberando aí em vocês. Isso, muito legal. Vamos para quarto ponto, chegando aí no reta final. Então, o incentivo ao hábito da prática de atividade física regular. Então, isso é importante que entre na rotina diária, tá? Da criança, na rotina mesmo. Ele vai ter repercussões positivas ao longo da vida. Então, a gente sabe, isso é muito interessante, que a atividade física é um hábito, nós temos vários hábitos, e é muito difícil a gente modificar o hábito, tá? Trocar um hábito pelo outro. A gente não consegue alterar, mas a gente consegue trocar um hábito pelo outro. Esta troca é muito difícil. Demanda muita energia, muito desgaste, muita persistência, muita paciência. Quem aí vive aí tentando, brigando com a balança, sabe bem do que eu estou falando, né? É difícil. Então, por que é importante criar esse hábito desde pequenininho? Porque isso vai entrar na vida da criança naturalmente, e a gente, além de melhorar a atividade, melhorar o desenvolvimento dessa criança, a gente poupa um esforço lá na frente tremendo. Então, a gente sabe que a atividade física é um hábito mestre. O que é um hábito mestre? Que uma vez que você pratica atividade física de forma regular, muito provavelmente você consegue ter outros hábitos positivos associados. Por exemplo, quem pratica atividade física come melhor. Então, outro pilar do hábito saudável, a alimentação.
Quem pratica atividade física dorme melhor. Outro pilar de hábito saudável, a alimentação. Quem pratica atividade física, geralmente, ele tem um monte de neurotransmissor aí liberado no momento da atividade física, que isso tem a ver com a pessoa estar sempre mais feliz, mais receptiva, mais comunicativa. A gente sabe dos benefícios aí da endorfina, né, que é liberada durante a atividade física, além de outros neurotransmissores. Então, isso é muito importante para essa criança que, mais uma vez, eu vou repetir, está em desenvolvimento. Então, são muitos benefícios. E um vai puxando o outro. Outro pilar de hábito saudável, né, nós temos 6, é o controle do tabagismo para os adultos. Então, a gente sabe que a atividade física, uma vez que você pratica atividade física regular, é um potente aliado para quem quer e deve evitar aí esse hábito que traz consequências horríveis. Então, por tudo isso, vale a pena. Então, é uma prática que deve ser, primeiro, praticada pelos pais. Então, isso a gente sabe, que os pais que praticam atividade física, as crianças, os filhos desses pais, eles têm 6 vezes mais chances de praticarem atividade física também. Isso é super importante. Então, atividade física deve ser, sim, num primeiro momento, para os pais que são sedentários, que não praticam, vale a pena. Teve filho, vira essa chavinha aí e já coloca ali como uma prioridade, porque as crianças vão se espelhar naquilo que está na rotina dela desde que ela nasceu. E principalmente nos exemplos, que são os pais. Sim, e uma coisa que é importante a gente falar é que não associe atividade física a ser um esportista, a ser, nossa, eu preciso correr uma maratona, eu preciso ser musculoso, frequentar academia todo dia. Não. Busque dentro de você que atividade que te dá prazer. Eu, por exemplo, descobri que eu gosto de fazer yoga. Eu nunca gostei de atividade física, não era um hábito que eu tinha, mas eu sabia que era importante eu achar alguma coisa que me dava prazer. E eu descobri nessa atividade física que me dá, além de me ajudar a movimentar o meu corpo, que é aparentemente, que atividade fácil, que é o yoga, não é, trabalha a força, trabalha a consciência corporal, trabalha a respiração, trabalha várias coisas importantes, eu descobri algo que eu gosto. Eu não gosto de musculação, não é algo que me dá prazer. Então, assim, identifiquem dentro aí de vocês o que dá prazer e não fique focado, precisa ser um esporte, precisa ser algo muito, não sei, que soe muito, que faça. Tem tantas atividades, então crie disso um hábito, porque esse hábito ele traz consequências muito positivas, psicológicas, sociais e físicas, tanto para as crianças quanto para nós adultos. Então, quanto antes isso virar um hábito, vai ser muito menos sofrido realmente, como a doutora Renata falou, lá na frente no adulto. É muito mais difícil a gente criar esse hábito depois de adulto. Exatamente. Vamos e aí, o último ponto. Sim, o último ponto. Vamos lá. Não menos importante, acho que é um dos mais importantes aí nesse nosso bate-papo. Isso é super importante. Que a gente vai falar sobre autoestima. Então, a consciência corporal e a prática da atividade física auxilia na construção da autoestima. E aí que está uma grande questão, que para quem está aqui nos ouvindo ao vivo, que eu quero que vocês reflitam, como está a sua autoestima? Você considera que você tem uma boa autoestima? Você tem uma boa base de autoestima? E eu tenho uma informação importante para vocês, que a base da autoestima é a confiança e a autoconfiança. E a confiança é algo ambientalmente aprendido. Ou seja, no ambiente que você estava inserido, né, e que a criança está inserida, ela vai aprender a confiar.
E isso vai direcionar ela a construir a autoestima e a autoimagem, que tem a ver com todo o esquema corporal que a gente já falou desde o começo dessa live. Saber sobre potência do próprio corpo, o que gosta, o que não gosta, forma a autoimagem. E quando a gente associa a autoestima somente a um tipo de corpo, a um tipo de performance, isso vai trazer, inclusive, algumas disfunções e transtornos, né, que a gente chama de disformes do esquema corporal, que pode ser a bulimia, a anorexia. Por quê? Porque às vezes a criança, todos os transtornos, tá, de alimentares, eles começam lá na infância. Geralmente a gente desenvolve na adolescência e no mundo adulto, mas a base é feita lá. Então, prestem atenção como que você conversa sobre o corpo com o seu filho, como que você conversa sobre a potência dele, como que você trabalha a confiança, você foca no resultado, você foca no processo, como que você conversa? Nós somos o primeiro espelho da criança, como a gente trata o nosso corpo, como a gente trata o corpo do outro. Então, você é uma pessoa que comenta sempre sobre o corpo das outras pessoas, ou você sempre se autocritica, sempre fala que tá gordo ou não tá gordo. Como é que é isso dentro de você? Tudo isso vai formar a base da autoestima e tem sempre a ver com essa questão de consciência e atividade física. Isso, e um ponto importante, Bárbara, que você colocou, é essa questão que hoje está muito evidente, que é a questão do bullying. Então, da gente trabalhar com a criança desde o começo, a importância de reconhecer as diferenças entre um corpo e outro. Porque senão a gente primeiro cria rótulos, a criança interioriza aquele rótulo, e uma vez que ela se olha e não se enxerga dentro daquele estereótipo, isso pode repercutir aí com algumas questões, alguns distúrbios, alguns transtornos alimentares, e também para que a gente faça com que essa criança consiga ajudar e não piorar uma questão, por exemplo, de uma criança obesa, através do bullying. Então, identificar que existem diferentes padrões, da mesma forma que uma vai ter um cabelo mais escuro, outra mais clara, os olhos têm colorações diferentes, o tom de voz é diferente de pessoa para pessoa, para que a criança cresça, aprendendo sim sobre todas essas diferenças, mas não criando aquele rótulo do estereótipo ideal. Isso é muito importante, porque quando a gente associa a nossa potência, aquilo que a gente é, aquilo que a gente é bom ao nosso corpo, olha como a gente limita a potência da autoestima e da autoconfiança. Então, prestem atenção, e como a gente sempre fala, nós somos a grande referência das crianças. Então, eu convido vocês que estão aí nos acompanhando, nos assistindo hoje, a refletir como que você lida com a tua própria autoimagem e a tua autoestima, que isso vai fazer toda a diferença em como a criança que você está cuidando, seu filho, sobrinho, quem está ali com você, a lidar com o próprio corpo, tá bom? Isso é muito, muito importante. E aí, finalizando o nosso bate-papo, que hoje foi bem rico, a gente está conseguindo aí, já estamos aí quase 1 hora de bate-papo, mas a gente quis trazer esses 5 pontos e a gente precisa trazer um dado bem alarmante, né? Hoje a gente vive numa pandemia de Covid, né? Do Covid, mas a gente também tem uma pandemia aí importante, né, Rê? Qual é? Isso, que é a obesidade infantil. Então, infelizmente, esses números são alarmantes. Os últimos dados do Ministério da Saúde é que nós temos 55% da população brasileira acima do peso, 20% já obeso, e a gente sabe que a obesidade é só a ponta de um iceberg. Ele, embaixo dele ali, ele tem muitas doenças crônicas. Então, hipertensão, diabetes, risco para as doenças cardiovasculares. Então, por exemplo, 75% dos pacientes diabéticos são obesos.
75% dos pacientes hipertensos são obesos. Então, é algo que a gente consegue sim prevenir, isso afeta muito a qualidade de vida dessa pessoa, e se a gente for pensar, 55% é muita coisa. Sim. E os dados na infância também são alarmantes, então a gente sabe que 1 em cada 3 crianças de 5 a 9 anos estão acima do peso. Então, é muito alto. E eles fazem uma projeção que em 2025 essa curva aí tende a aumentar de forma exponencial. E isso está associado a N fatores, alimentação, o ambiente, os alimentos ultraprocessados, toda essa questão. E a gente precisa saber desses dados para saber que sim, a gente pode fazer algo diferente, a criança está crescendo, ela precisa de uma estrutura saudável para conseguir ser um adulto saudável, mas que se ela desde de pequena, ela já começar com uma doença crônica, isso vai certamente impactar a qualidade de vida, e a gente sabe que as crianças vão viver bastante. A longevidade aumentou e está aumentando ano após ano. Então, a gente precisa pensar muito na qualidade de vida dessas crianças, tá? Tem um documentário que é fantástico, eu gosto muito de recomendar, que chama Muito Além do Peso, e mostra bem essa realidade, essa triste realidade. Mas a boa notícia é que sim, a gente pode fazer, tem muito que pode ser feito, e isso é, primeiro, informação. Então, essa informação, por que antes a alimentação não se falava tanto, as crianças comiam mais todinho, cheetos, salgadinhos. Eu fiz tudo isso e não morri. Mas a gente não fala em morrer, a gente fala em sobreviver, né? Não fala em morrer ou estar vivo, a gente fala em, será que a qualidade dessa vida vale a pena? Uma vida com medicalização, a gente sabe que uma das consequências do diabetes, por exemplo, é perda da visão, alguns casos até de amputação. Então, às custas de que a gente vai continuar com isso? E outra, a gente antes não tinha essas evidências, esse embasamento científico, essa propriedade para falar sobre tudo isso. E hoje a ciência evolui de uma forma muito rápida. Então, cabe a nós termos acesso a todas essas informações e entender que mudou, né? Há 40 anos atrás, a gente vivia a era da desnutrição infantil. Pois é. Então, ter uma criança mais fortinha era ótimo para as famílias, porque o medo era da desnutrição, só que a gente passou de uma ponta para outra, a gente foi para a obesidade. Então, isso é importante que a gente reflita, que houve essa mudança de cenário, de contexto mundial, que os estudos estão aí e cabe a nós, pais, cuidadores, sabermos o que a gente vai fazer para essas crianças. Então, eu tenho certeza que todo mundo quer dar o que tem de melhor para o filho. A gente se preocupa aí muito, né, com deixar um mundo melhor para essas crianças. Mas a gente também precisa deixar crianças melhores para esse mundo. Então, é importante, a gente escolheu esse tema para trazer aí toda essa reflexão. A gente fez uma semana só sobre isso, tem vários posts lá para quem quiser se aprofundar um pouco mais no assunto. Então, todos os posts no Instagram estão abordando esses aspectos que são importantes. Sim, e eu acho que sempre que a gente puder prevenir, por mais que a doença ela tenha tratamento, é sempre bom a gente trabalhar na prevenção para que ela não ocorra. Então, a informação está aí. Que bom que hoje a gente pode pesquisar e ter informações que são mais relevantes e que o mundo está dando essa oportunidade. Então, vamos tentar desapegar, né? Acho que a gente pega o que foi bom e melhora aquilo que precisa ser melhorado. Então, eu e a doutora Renata, a gente gosta muito de trabalhar com prevenção, com informação, é o nosso papel, a nossa missão.
A gente se propõe a produzir conteúdo, porque a gente acredita que a informação e a prevenção é o grande segredo para a formação de crianças e de um mundo melhor. Então, a gente agradece quem está aqui com a gente tem sempre esse encontro marcado às 16 horas, a gente coloca vários temas, então já foram vários, até para avisar vocês que a gente deixa sempre a live disponível durante uma semana, então compartilha com alguma mãe, pai ou alguém que precisa ouvir essas informações, porque a gente tira do ar depois de uma semana. Então a gente agradece muito quem esteve aqui conosco mais uma semana, estamos aí, acho que da 10ª semana seguida, todas as terças-feiras às 16 horas. Então, a gente agradece a presença aí de todos e continuamos aí nessa missão de trazer informações relevantes para que vocês possam construir uma maternidade, uma paternidade mais saudável. Mais saudável, mais consciente, e que essas crianças aí realmente elas estejam muito mais preparadas aí para os enfrentamentos da vida adulta. E para quem ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever, assina o sininho de notificação, porque a gente sabe que vida de mãe, vida de pai é uma correria, né? Exato. E acaba esquecendo. E se puder compartilhar, se você gostou desse conteúdo, e puder compartilhar para a gente também, é importante que essa informação chegue aí para muitas mães, muitos pais, porque a gente acredita que cada um ali dentro da sua casa, fazendo, né, plantando a sua sementinha, a gente sim vai conseguir deixar aí crianças melhores para um futuro próximo. Exatamente. Obrigada pela presença de todos que estiveram aqui. E a gente se vê, encontro marcado toda terça às 16 horas. Na semana que vem a gente vai falar sobre relacionamento, socialização, todas as dificuldades que esse processo gera, como a gente pode ajudar as crianças, nós adultos. É um tema também muito legal. A gente espera vocês na semana que vem. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Tenham uma ótima semana. E até terça-feira que vem. Até, gente. Tchau, tchau.